Fala galera, estamos no ar de novo. Estendi, Zezinhos e Zezinhas do meu coração. Mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem legal. Vamos falar da divisão da circunferência, né? Existem vários processos para dividir uma circunferência, para construir um polígono inscrito, né? Estrelados e estrelas. E a gente vai fazer o processo geral de divisão da circunferência. Então a gente precisa, para nossa atividade hoje, do par de esquadros, o nosso transferidor, o nosso compasso e nossa lapiseira. Prepare seu material e vamos começar. Galera, então vamos lá. Vamos começar aqui a falar sobre essa relação da divisão da circunferência. Mas antes eu preciso entender só o seguinte. Vamos entender aqui o que seria o ângulo central. A partir desse ângulo central fica mais fácil da gente entender essa divisão na circunferência. O ângulo central, o próprio nome dele já diz, né? É um ângulo que tem como vértice o centro da minha circunferência. Então se eu chego aqui e crio dois raios referentes a essa minha circunferência, o que eu estou definindo? Eu estou definindo um ângulo correspondente a esta circunferência. Então eu penso que aqui, ó, eu teria o ponto A e aqui eu teria um ponto B. Eu tenho um ângulo central que eu posso definir como AOB. Então esse aqui é o meu ângulo central. E eu tenho também esse meu arco, né? O arco AB, que está compreendido dentro dessa circunferência, nesse pedaço correspondente ao ângulo central. E aí quando a gente pensa em divisão da circunferência, a melhor situação que dá para a gente fazer essa analogia é o seguinte: você vai e pede aquela belezura que todo mundo gosta, uma pizza. Vou botar aqui a minha pizza. O que acontece com essa pizza, né? Eu vou ter que cortar essa pizza por partes. Então estou eu e mais 3 amigos. Então, ou seja, somos 4 pessoas. 4 pessoas vão comer essa pizza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir essa pizza para 4 pessoas, né? Só que essa divisão, né, eu vou criar fatias. As fatias serão o quê? Serão meus setores circulares. Eu vou criar fatias dessa pizza, né, que vão definir o pedaço de cada um. E essa fatia aqui, que a gente determina quando a gente corta a pizza ali, quando eu tiro essa fatia para cá, que eu vou comer, vocês notem que ela nada mais é do que um setor circular. Ou seja, ela tem um ângulo central embutido aqui. Eu tenho os raios e o ângulo central. E o valor desse ângulo central, para ser congruente, eu tenho que pensar na pizza como uma circunferência. O que é uma circunferência? Nada mais do que 360 graus. Então 360 graus é uma volta completa. Se eu quero que 4 pessoas comam 360 graus, eu vou pegar 360 e dividir por 4. Ou seja, pegando 360, dividindo pelo número de pessoas que vão comer a minha pizza, eu vou chegar na conclusão que eu tenho 90 graus. Então, esse 90 graus aqui é o valor do meu ângulo central. Se eu pego e calculo a minha pizza ali 90 graus na sua divisão, eu vou dividir em 4 setores congruentes, igual a 90. Então, todo mundo vai comer o mesmo tamanho da pizza. E aí, usando essa brincadeira aqui, eu percebo que esse 4 aqui, se eu colocar e chamá-lo de N, sempre um N será o número que eu quero a divisão na minha circunferência. Então eu posso variar isso aqui, se eu quiser para 6, para 7, para 5, então vai alterar o número correspondente ao meu ângulo central.
Então vamos fazer um exemplo agora aqui prático, né? Vamos supor, eu tenho aqui uma circunferência. Vamos desenhar minha circunferência aqui. E vamos dividi-la em 6 partes. Então, se eu estou querendo dividi-la em 6 partes, eu posso fazer a brincadeira da pizza. Posso pensar que são 6 pessoas que irão comer essa minha pizza. Ou além, se eu penso em polígonos inscritos, eu posso identificar que eu quero construir um hexágono, né? Porque a partir do momento que eu divido a circunferência por um número correspondente, essa divisão, né, vai me gerar pontos na minha circunferência, arcos congruentes. E a distância desses pontos do arco vão me gerar lados do meu polígono inscrito. No caso aqui, se eu quisesse em 4 partes, eu poderia construir um quadrilátero, um quadrado, né, regular. E se eu estou falando agora aqui, vamos voltar aqui para 6. Quero dividir em 6 partes. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro passo, está aqui a minha circunferência de centro O. Então eu vou utilizar o meu transferidor. Então a gente vai lembrar daquelas aulas anteriores como eu vou fazer essa utilização. Primeiro passo, eu tenho que pegar o meu esquadro e criar um raio. Criando esse raio, eu vou gerar um ponto. Vou chamar aqui de A. Então, essa semirreta de origem O, eu vou criar o meu ângulo central correspondente a 6. Ou seja, eu pego 360 e divido por 6. 6 partes que eu quero na minha circunferência. Quando eu divido esse 360 por 6, eu determino aqui um ângulo de 60 graus. Ou seja, o meu ângulo central, né? Voltando aqui, ó. Meu ângulo central corresponde a 60. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter 6 vezes o ângulo de 60 desenhado dentro dessa minha circunferência, independente do tamanho do raio. Então eu pego aqui, ó, o meu transferidor, linha de fé, centro, e vou marcar aqui 60 graus. Marquei 60. Achei o ponto B, faço a semirreta correspondente de O até B. Então tá aqui, meu ângulo central 60 graus. Então tirei a fatia da pizza. Só que são 6 pessoas que vão comer essa pizza. Preciso dividi-la em 6 partes. O que eu faço agora? Eu pego o meu compasso de novo, determino a abertura do meu arco de A até B e a partir dali, ó, eu vou marcando, ó. 3, 4, 5, 6. Ou seja, A, B, C, D, E, E. Então eu tenho aqui, ó, se eu unir todas as semirretas de origem O, eu vou definir os 6 ângulos congruentes centrais. Finalizando aqui. Então eu tenho 6 vezes o ângulo de 60, ou seja, 60, 60, mais 60, 60, 60 e 60. Somando eu tenho a circunferência completa, 360. Caso eu queira construir o polígono regular inscrito, nesse caso o hexágono, basta que eu faça o quê? Eu una esses pontos. Porque os pontos da circunferência gerados pelos os ângulos centrais vão ser vértices do meu polígono regular inscrito. Então vamos buscar outro exemplo aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dividir essa circunferência em 5 partes. Se eu for dividi-la em 5 partes, pensando em polígonos, eu vou
desenhar o pentágono, ok? E aí o que eu tenho que fazer então? Voltando todo o processo. 360 divididos por 5. Então a gente vai ter 72 graus. Então, esses 72 graus corresponde para mim ao ângulo central. Ok? Então, pegando. Vamos criar uma circunferência, independente do raio. Vou gerar aqui o ponto O. Uma abertura aqui que eu vou estipular para a gente construir essa divisão de 5 partes. Então, está aqui a minha circunferência. Sempre afiado o compasso, tá, galera? Para a gente fazer as marcações. E aí eu tenho aqui, tá aqui minha circunferência, eu vou dividir em 360 por 5, achei 72 graus. Como é que eu faço? Crio o meu primeiro raio. Esse raio vai auxiliar com o ponto A a eu construir o meu primeiro ângulo central. E depois esse ângulo central vai se repetir mais 4 vezes, para definir 5, né? Qual é a medida do ângulo central? 72. Pego o transferidor, centro do transferidor, linha de fé apoiada, vou medir ali 72 graus. Marquei 72, tracei, borrou um pouquinho, mas vamos lá. Tracei aqui o meu ângulo central, vou chamar de B. Então, de A até B, eu já sei que isso aqui é o valor do lado de um pentágono. E esse ângulo central, que mede 72, irá se repetir mais 4 vezes. Como é que eu faço essa repetição? Eu pego a abertura de A até o B e vou jogando sobre a circunferência. 2, 3, 4, 5. Fecha aqui a minha divisão em 5 partes, ou seja, o meu pentágono. Então tá aqui. Se eu olhar para cá, criar os ângulos centrais. Esperei A, B, C, D, E. Tá aqui 72, 72, 72 e 72 graus. Dividi a circunferência em 5 partes congruentes, ou seja, eu criei 5 ângulos de 72 graus dentro dessa minha circunferência, que equivale para a gente a um pentágono. Então vamos praticar aí, pessoal, fazer os exercícios com 5, com 6, com 8, com 10, por aí vai. Sempre lembrando que eu pego o valor da minha circunferência, né? O valor da circunferência, divido por N. N, lembrando, vamos botar aqui, ó, é o número de divisão. Ou seja, o número de lados do polígono, né? Caso eu queira definir como polígonos. Pensando sempre na pizza, quantidade de amigos que vão comer a pizza, todo mundo tem que comer a mesma fatia, fatia igual, ângulo central igual, 360 dividir pelo número da divisão, número de lados, acho o ângulo central, aplico esse ângulo central, o número de vezes que eu quero que tenha sobre a minha circunferência. Fecho assim a minha divisão de circunferência. Estudei bastante, até a próxima aí, pessoal. Então, galera, finalizamos aqui nessa atividade aqui da circunferência. Veja, reveja, preste atenção aí nos detalhes que a gente falou, né? Refaça os seus exercícios aí em casa e não deixe sempre de divulgar aqui, dando aquela curtida, dando aquele view e se inscrevendo no canal se você não está inscrito ainda. Aproveitem os nossos outros vídeos e até a próxima e muito rock and roll para nós.